Nesse momento eu quero compartilhar, expor a palavra do Senhor, e eu quero usar o texto de 2 Timóteo. Eu convido para que você abra a sua Bíblia então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Faremos a leitura apenas do versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3. Me acompanhe então na leitura dos versículos 14 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Pai eterno, louvado seja o Senhor. Nesta hora, Pai, eu me apresento apenas como um simples instrumento nas Tuas mãos, limitado, não digno, mas humildemente, pela pessoa de Cristo, eu peço que o Senhor nos ajude, na minha parte, a expor aquilo que estudei, e que o Espírito Santo trabalhe através de mim e nos meus irmãos aqui, para que possamos entender a Sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje: ancorados na palavra do Senhor. Ancorados na palavra do Senhor. Estamos no momento do advento do Natal. Há alguns dias vamos chegar ao Natal e é comum então nós vermos a cidade bem iluminada, muito bonita. 23 de maio está muito bonita também, a Avenida Paulista, aqueles que já puderam contemplar. Mas eu quero fazer um parênteses a respeito desse contexto cultural que nós estamos vivendo e dizer que hoje, o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, o dia da palavra do Senhor, a Escritura inerrante, a sua revelação maravilhosa ao seu povo. Essa mesmo que muitos de nós temos a impressa, diversas traduções, versões, cores diferentes, e muitos têm de nós ela no celular também, muito fácil acesso. Isso é muito comum nos dias de hoje. Ela chegou até nós com muito esforço, trabalho árduo de muita gente que se dedicou a sua vida para traduzir. Meus irmãos, a tradução da Bíblia é algo muito penoso, que leva muito tempo para ser realizado. Bênção do Senhor, nós temos aqui então a palavra no nosso idioma. Ao mesmo tempo que nós temos a facilidade, diversas versões e traduções, infelizmente no tempo atual, ela é tão deixada de lado, tão desprezada. É só conversar um pouco com os crentes por aí e ver quanto o conhecimento é superficial, muito raso. Não se dedicam à palavra do Senhor. Isso me faz lembrar uma certa história que eu vi na minha infância, ou adolescência, por aí, não importa. Mas essa história contava a história de um certo homem crente piedoso, que amava o Senhor. Esse homem morando no Nordeste, preocupado para que seu filho tivesse ali um bom acesso à palavra do Senhor, exposição à palavra do Senhor, morando no Nordeste. Então a sua igreja ficava muito longe da sua casa. Então ele se preparava para essa trajetória longa, debaixo de um sol escaldante. Então ele calçava 1, 2, até 3 calças e começava então o trajeto até chegar na igreja. Em determinado caminho, o momento ali da etapa desse trajeto da igreja, a chegar na igreja, ele pegava o seu filho, então o protegia ainda mais e continuava a caminhar. Mas de repente, ele ouviu um barulho, o seu filho ouviu um barulho. Slap, slap. O que é isso, pai? Nada não. E esse barulho continuava, então o seu pai cantava hinos ali com o seu filho até chegar na igreja. E chegando na igreja, então, o seu filho, e ele também estava ali à disposição dele, a EBD, ao culto, para que a palavra fosse exposta fielmente, com dedicação, e ele e seu filho pudessem então aproveitar, total aproveito na palavra do Senhor. Depois disso ele voltava para sua casa pelo mesmo trajeto, e as mesmas coisas aconteciam. Com o devido tempo, seu filho cresce e ele descobre
que naquele determinado momento ali do trajeto, que ele ouviu barulhos esquisitos, eram serpentes tentando morder o seu pai. E por isso o seu pai vestia 2 ou 3 calças para se proteger desses ataques. Esse pai, esse homem piedoso, entendeu que muitos ainda não compreendem, que a palavra do Senhor é muito preciosa. Esse pai, então, já havia decidido no seu coração que não havia nenhum tipo de perigo, cansaço ou distância, que iria então afastar a exposição da palavra do Senhor ao seu filho. Ele pagaria qualquer preço para ter acesso à palavra do Senhor, uma boa exposição. E Paulo também sabia disso. Gente que olha para Salmos, por exemplo, que diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Isso é alvo de um coração já entregue ao Senhor, que sabe que palavra de Deus revelada é maravilhosa. E Paulo, ciente dessa verdade, da importância das Escrituras, vai exortar Timóteo a permanecer ancorado na verdade da palavra do Senhor. E não somente Timóteo, mas a mim e a você também. Meus irmãos, eu falei do capítulo 3, mas nos primeiros capítulos, 1 e 2, Paulo está olhando para o passado. E um breve resumo vai mostrar que Paulo ele é grato a Deus, já que Deus o salvou de um abismo de perdição. Ele vai mostrar que Deus o capacitou para que ele fosse um obreiro do Senhor, para que pudesse ser um mensageiro da cruz. Assim ele prega a palavra com muito entusiasmo. Ele lembra também que Deus o preservou de perigos, não é que Deus o livrou de todos os perigos, mas Deus sim o preservou de perigos. Ele foi preso, ele recebeu chicotes nas suas costas, foi esbofeteado, passou por naufrágio, mas em todo tempo Deus o preservou. E agora, olhando para o futuro com calma e tranquilidade, ele tem a alegre esperança que Cristo vai voltar. Ele tem a força no seu coração e a dedicação da sua vida, plenamente convicto que Cristo vai voltar e vai punir aqueles que não amam a glória do Senhor. E certo também que o reino de Deus, o reino do Senhor vai se aproximar e tem a coroa que vai coroá-lo. E assim ele tem o seu coração satisfeito e esperançoso nisso. Mas agora no capítulo 3, ele começa a se preocupar com Timóteo, esse jovem pastor. Então, no início do capítulo 3, ele está preocupado em fortalecer a fé de Timóteo, esse jovem pastor que sofre de certa melancolia em alguns momentos de vida da sua fase, por sofrer tentações, provações, perseguições, ameaças ali externas que estavam ali na sua época, querendo entrar na igreja com heresias, apostasias. E Paulo está preocupado com seu jovem pastor. Timóteo, então, é exortado a pegar-se firmemente na fé, na palavra do Senhor, a suportar bem as aflições, evitar toda forma de heresia, instruir o coração com mansidão para permanecer firmes no Evangelho e assim preservar as coisas que havia aprendido. Timóteo, você já conhece a palavra do Senhor, fique firme nisso. Minha primeira lição do sermão de hoje, meus irmãos, é que nós precisamos permanecer na verdade. Permaneça na verdade do Senhor. Versículo 14 diz então: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. No início do capítulo 3, meus irmãos, Paulo adverte Timóteo sobre alguns homens maus. Está dizendo que males viriam a acontecer e afetar a igreja naquela época mesmo, ao mesmo tempo que está olhando para o futuro. Vai acontecer isso, Timóteo. Então, no versículo 2, ele faz uma lista de algumas características desses males, desses homens maus. Diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, aqueles que se exaltam, os vaidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Pessoas preocupadas com seus próprios prazeres, em satisfazer os desejos do seu próprio coração,
pensa em viver numa sociedade assim. Era aquela época, mas preste atenção, é a nossa época. A sociedade está cheia de homens, de pessoas dessa maneira. E eu penso também numa perspectiva no nosso tempo, nossa cultura, alguns jovens, por exemplo. Alguns jovens preocupados no nosso tempo, da nossa época, em viver os prazeres da época. Você percebe alguns jovens ali em vídeos do TikTok, aqueles que têm acesso, vídeos curtos, eles estão preocupados em viver o momento, o dia de hoje. Para que o amanhã? Para que trabalhar? Para que pensar numa carreira? Para que constituir família? Viva o hoje. Viva os prazeres do seu coração. Eles ostentam coisas estranhas. Nada contra, especificamente, mas você percebe, são correntes de ouro, relógio de ouro, mostrando assim aquilo que eles gostam e acreditam. Carros, promiscuidade, muitos homens, muitas mulheres sensualizando naquele momento, não tem respeito por pessoas, não tem respeito para os idosos, simplesmente não desprezam toda a autoridade e ainda acham que o traficante de drogas é um bom modelo de vida. Isso é o nosso tempo hoje. Mas não somente os jovens, tem outro aspecto da nossa sociedade brasileira. A corrupção aprovada pela omissão de autoridades, por alguns juízes maus, corruptos. E eu vejo isso somado a uma produção de conteúdo fútil, que é totalmente consumido, tornando a nossa sociedade cada vez mais tola e rasa. Tola e rasa. Os valores foram invertidos no nosso tempo. Os que roubam e matam são as vítimas, os que produzem riqueza, trabalham, estão preocupados. Esses são vilões e precisam ser punidos. Bem-vindo ao ano de 2025, no Brasil chamado hoje. Valores invertidos. Como diz uma certa banda do passado aí, que país é esse? Que país é esse? Difícil, são tempos difíceis, homens maus. O que Paulo avisou a Timóteo acontece até o dia de hoje. Pastores também que pervertem o ensino bíblico fiel das Escrituras, influenciando pessoas com ensino distorcidos, são falsos mestres. Falsos mestres presentes no nosso tempo também. E a exortação de Paulo é que Timóteo, toma cuidado e seja fiel. Se desvie disso. Você, apesar de viver um tempo difícil, essas angústias, esses problemas todos, essas perseguições, homens maus, falsos mestres, você não deve se abalar por isso. Você precisa ficar firme. Mas a maldade do mundo se amplia. Fique firme apesar desses males. Diante desse contexto todo, essas angústias, essas coisas ruins, tu, porém, Timóteo, fique firme. Eles vivem essas coisas, eles vivem debaixo do pecado, na prática do pecado. Tu, porém, não. Você não, Timóteo. Você, povo de Deus, não. Eles não pertencem a Deus, eles não pertencem ao Senhor da aliança, povo do Senhor. Eles podem, tu, porém, não. E Paulo é enfático em dizer, você é um povo diferente, vocês fazem parte de um povo diferente. Isso é para Timóteo e para nós também. Tu, porém, não. Muitos crentes, infelizmente, são seduzidos por falso conhecimento, por quererem novidades, coisas diferentes do que a Bíblia diz. Afinal de contas, é sempre a mesma coisa. Esse texto, que tal um pouco mais de novidades? E falsos mestres estão cheios de novidades. E assim eles são seduzidos e influenciados por esses falsos mestres. Mas como não cair nesse engano? Paulo nos alerta sobre isso. Diante de sofrimentos, de perseguições, diante de ofertas do mundo, Timóteo deveria tão somente permanecer na verdade, conhecendo a verdade, ficando o nosso coração nisso na verdade. Isso é para Timóteo, isso é para nós no dia de hoje. Você precisa conhecer a verdade, palavra do Senhor. Apóstolo Paulo, que é uma grande referência, um testemunho também para Timóteo, ele alerta, examine as Escrituras. Eu compartilhei as Escrituras com você.
Avalie a minha vida, o meu testemunho, permaneça na fé, persevere nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque nos momentos de tentação, de provações, o nosso coração tem a disposição de ficar longe do Senhor. Dá trabalho. Viver uma vida séria tem o seu preço, tem o seu custo. Conserva aquilo que foi confiado pelo Espírito Santo. Permaneça na graça em Cristo. Permaneça na purificação contínua, na comunhão no partir do pão, na comunhão com os irmãos, na celebração do culto. Permanecer na verdade, meus irmãos, significa ter o conhecimento no coração sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é permanecer na verdade. Diferente daqueles que conhecem alguma coisa, mas nunca têm certeza de nada. Aqui, a verdade, através do Espírito Santo, nos faz conhecer o próprio Jesus. Timóteo teve nada mais que como tutor o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Não foi um falso mestre, não foi qualquer um, mas Paulo que amava a Cristo, que servia ao seu Senhor com toda a sua vida, com todo o seu coração. Este foi o grande tutor de Timóteo. E Timóteo, o apóstolo Paulo vai exortar então Timóteo a permanecer e lembrar de quem ele havia recebido o ensino. Lembra de quem te ensinou. Lembra quem trouxe a você a palavra da verdade, o Evangelho, quem te apresentou Jesus Cristo, quem confrontou o pecado no seu coração. E antes de Paulo, sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice já havia ensinado a verdade, a palavra do Senhor, inerrante ao coração do Timóteo. Ele deveria considerar isso. Considere isso. Considere aqueles que abriram a porta do seu coração para pregar o Evangelho, que foram instrumentos de Deus. Timóteo precisava considerar isso na vida dele e jamais desprezar. Não despreze aqueles que se levantaram na sua vida, levantado pelo próprio Deus, a apresentar o Evangelho, a palavra da graça ao seu coração, Timóteo. Meu irmão, você se lembra de quem apresentou o Evangelho a você? Como o Evangelho do Senhor chegou até você? Quem trouxe essa verdade a você? De repente alguém te convidou para um trabalho evangelístico? Alguém te trouxe à igreja no trabalho de EBF na sua infância, assim como foi meu caso? Quem te convidou para o culto? Quem te discipulou? Quem te ajudou com os estudos? Não esqueça desses. Considere esses. Foram gente de Deus. Eu não conheço esses. Não faço a menor ideia na vida de cada irmão aqui. Mas considere que Deus levantou cada um desses para abençoar a vida de cada um de vocês. Gente crente, gente de Deus, gente que amava a glória do Senhor, seja avó, seja tia, pais, amigos, não importa. Deus levantou gente que amava a sua glória para que pudesse manifestar o poder dele através da pregação do Evangelho. É por isso que você está aqui hoje. E louvado seja Deus por isso. Deus tem os seus. Considere a palavra desses. Não foram falsos mestres. Gente de Deus que Deus usou para que pudesse abençoar cada um de vocês. E a exortação de Paulo também é para nós, permaneça na verdade, naquilo que esses ensinaram vocês. Palavra do Senhor, se afaste de fontes duvidosas e tenha cuidado. Desde a infância, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, desde a infância, essa instrução bíblica está sendo ali aplicada no coração de Timóteo. Em Gênesis 18 e 19, não precisa abrir, mas a instrução do próprio Deus dizendo, ensina as crianças para que elas cresçam aprendendo como adorar e temer o Senhor. A avó e a mãe de Timóteo fez isso, ensinando desde pequeno como temer e adorar ao Senhor. E Paulo está dizendo, lembre-se disso, não se afaste disso, mas fica firme, permaneça nessa verdade. Verdade que vai te instruir a conhecer o Senhor, adorar e temer o Senhor, para se tornar sábio. Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo a enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento, com profundidade. O seu grande tutor ensinou isso.
Paulo tem a perspectiva do Antigo Testamento, palavra do Senhor. Lembre-se que nesse exato momento que Paulo está sendo registrado a Escritura, não tem a formação ainda, mas ela ainda assim é Escritura inerrante. Ele conhece o Verbo encarnado. Timóteo tem a capacidade de olhar para o Antigo Testamento e enxergar Jesus Cristo. O que te torna sábio, meu irmão, não é a quantidade de diplomas que você tem. O que te torna sábio não é o cargo, a experiência que você tem, mas se você reconhece e obedece Jesus Cristo como seu único Senhor da sua vida. Meu irmão, a palavra do Senhor é luz para o caminho daqueles que servem ao Senhor no mundo mergulhado em maldade e em pecado. A palavra do Senhor é luz para a nossa vida, é luz para a igreja, para a sua família. Por isso, permaneça firme, ancorado na palavra inerrante do Senhor. Revelação do próprio Senhor para o seu povo, e isso nos abençoa. A segunda verdade desse texto, meus irmãos, é que nós precisamos confiar nas Escrituras. Confie nas Escrituras. Versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para o coração, para a educação na justiça. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Se você não confia, ela não tem valor para você. Nada acontece, porque você a rejeita. Mas se a palavra do Senhor de fato é a revelação do próprio Deus, confie toda a sua vida, a sua palavra, porque ela é guia e deve ser a única regra de fé e prática para te conduzir num caminho de maturidade, a fim de honrar o Senhor Jesus. Paulo lembra a Timóteo as razões por que nós devemos confiar nas Escrituras. Perceba, a partir então do versículo 16, ela é inspirada por Deus. É isso que está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo não tem dúvida sobre isso. Ele olha o Antigo Testamento, tudo isso é inspirado por Deus. O Novo Testamento é inspirado por Deus. E perceba, aqui não é uma parte da Bíblia que é inspirada por Deus. Eu não posso abrir o livro de Números, a grande quantidade de registro de números aqui, o número de exército, a quantidade de soldados. Isso não me agrada. Não, isso também é inspiração de Deus. Deus revelou, Deus registrou para que o povo dele conhecesse isso. E isso é importante. Por quê? Porque é a palavra do Senhor ao seu povo. Ele manifestou com a sua revelação. Toda a Escritura é palavra do Senhor. Todas as passagens bíblicas, todos os textos que nós conseguimos compreender com clareza, e aqueles textos também que nós não conseguimos compreender com clareza, também é inspiração do Senhor. Todos os textos, Deus usou o Espírito Santo para que pudesse, então, ser palavra dele. Os crentes devem conceder toda a reverência em um momento que a palavra do Senhor está sendo pregada, porque a palavra não minha, não do pastor, mas do próprio Deus. E diante da palavra do Senhor, nós precisamos ter reverência profunda. A Bíblia foi escrita por autores humanos, gente como eu e você, durante vários séculos. Mas entenda uma coisa: todo esse processo foi guiado poderosamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu capacidade, com poder, para que os autores, sem anular sua capacidade de raciocínio, ele sabia o que estava fazendo, ao mesmo tempo que ele era guiado pelo Espírito do Senhor a escrever aquilo que Deus queria, exatamente aquilo que Deus estava revelando. Toda a Escritura tem a sua origem, o seu conteúdo do próprio sopro divino, provém do Senhor. O Espírito Santo não eliminou a personalidade humana, mas pelo contrário, Deus concedeu capacidade para cada um, experiências, dons, em diferentes lugares, em diferentes tempos, todos guiados de maneira soberana pelo próprio Deus, sem contradições, sem erros. É por isso que nós podemos aceitar e confiar na palavra do Senhor. A Bíblia é tudo aquilo que Deus quis que fosse, exatamente isso. Então você pode confiar. A palavra do Senhor é infalível. Nós devemos tão somente depositar o nosso coração
Mas Paulo diz mais uma razão na qual nós podemos confiar na palavra do Senhor. Porque ela é útil para o ensino. Ele continua aí dizendo, útil para o ensino, pois através dela você consegue comunicar as verdades da cruz de Cristo, revelada pelo próprio Senhor, àqueles que não conhecem. É através da Bíblia. Não é a minha experiência, não é aquilo que eu acho ou penso, mas a própria palavra do Senhor revelada, útil para a correção e repreensão, ele continua. Pois ela é parâmetro para que você possa repreender aqueles que estão em falta, mas também para receber uma repreensão através da instrução bíblica. Correção, meus irmãos, significa mostrar novamente o caminho correto que foi abandonado a fim de restaurar o desviado. Da mesma maneira que Deus levanta o profeta Natã para confrontar Davi no seu pecado. E sabe o que acontece? A palavra usada através de Natã alcança o coração de Davi e há uma restauração, há um novo tempo na vida de Davi. A palavra de Deus faz isso. Meu irmão, se de maneira sábia e amorosa você for repreendido e ser corrigido por algum irmão de fé, receba essa correção, receba essa instrução. É Deus tratando o seu e o nosso coração para uma mudança de vida, para nos alertar: você está cego, mude de vida, se arrependa do seu pecado e volte às boas práticas de santidade. Deus faz isso através da sua igreja, do seu povo. Não resista à correção do Senhor. É bênção, é restauração para nós. Toda a Escritura também ela é útil para a educação na justiça. Paulo está dizendo aqui, e pode ser muito bem traduzido, meus irmãos, para um certo treino de justiça. Cada crente tem a responsabilidade de crescer e prosperar na palavra do Senhor, sob esforço humano? Não, sob a graça do Senhor. E Ele faz isso com o seu povo. É um treino. Mas para qual objetivo tudo isso? Eu devo confiar. Já entendi. Ela é a palavra do Senhor. O próprio Senhor trouxe a sua inspiração. Mas com qual objetivo? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso não é só para Timóteo. É para Timóteo. É para o povo daquela época. É para a igreja da Bela Vista. É para nós, no dia de hoje. Você que me escuta, você precisa estar perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ela apresenta 3 divisões em específico, não tão claro aqui, e é para isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês. O aspecto de profeta. Os crentes são proclamando e confessando a verdade de Deus, anunciando o testemunho, ensinando a palavra do Senhor. Cada um de nós tem seu ofício de profeta, de pregar, de ensinar. O de sacerdote também, porque nós devemos interceder e consagrar as nossas vidas a Cristo. Sacrifício de vivo, a nossa vida deve ser oferecida ao Senhor, e orando uns pelos outros em todo o tempo. E o terceiro ofício é o de rei, lutando contra o pecado, na qual Cristo reina. Esses 3 ofícios. Entende? Nós devemos confiar na palavra do Senhor. Devemos ter essa prática de justiça, praticando e treinando cada vez mais. Meus irmãos, confiem na palavra do Senhor. Ancore a sua vida na palavra do Senhor. E concluindo, meus irmãos, hoje, lembrando que é o dia da Bíblia, dia da palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi revelada de maneira especial para que você compreendesse quem é o Senhor, para que você compreendesse o seu propósito de vida. A Bíblia mostra isso para mim e para você. O nosso propósito, a nossa identidade está em Deus, não está em outras coisas, somente em Deus. É Ele que te perdoa os pecados e verdadeiramente cura o seu coração, remove toda a culpa. Toda a culpa. Nós conseguimos compreender isso através das Escrituras. É a palavra do Senhor que é lâmpada para os seus pés num mundo dominado por trevas. A palavra do Senhor é luz. É ela que renova a sua fé, suas forças, quando você não tem nenhum tipo de força ou a sua fé está fraca.
É nela que você conheceu a grande e especial revelação de Deus, a verdadeira redenção em Cristo Jesus, o Verbo encarnado que está presente aqui neste momento, porque Ele é eterno, Ele vive e está constantemente com o povo de Deus, a sua igreja. Por isso, meus irmãos, não despreze a Bíblia, não despreze esse livro precioso, aonde for que você esteja, ela está sendo apresentada, exposta, seja referente à palavra do Senhor. Invista a sua vida em conhecer cada vez mais. Na IBD, no culto, nos estudos de quinta-feira. Aproveite o tempo de liberdade que Deus nos concede ainda. Não despreze a IBD, as oportunidades, não despreze a palavra de Deus que você tem. E assim, meus irmãos, ancore a sua vida na palavra do Senhor e seja pronto para servi-lo em todo tempo. Em todo tempo. Que assim Deus nos abençoe.